Olá, essa é a nossa socialização da prática do seminário Módulo Cisto com a professora orientadora Daniele Cherion. As acadêmicas presentes nessa prática são Clarice Gonçalves, Elionai Vitória, Maria da Conceição e Maria Evelyn. Essa prática tem como tema principal a educação de jovens e adultos. E a prática que desenvolvemos tem um tema: a inclusão de jovens e adultos, dificuldades que encontram no processo. Eu vou falar um pouquinho sobre o resumo e a introdução do nosso trabalho. Então, a nossa presente prática ela teve como objetivo geral analisar as concepções de professores sobre a inclusão escolar e sobre as práticas pedagógicas junto ao público-alvo da educação especial no contexto da educação de jovens e adultos, além de poder entender os desafios e dificuldades que os alunos encontram ao longo da sua vida, para hoje estar presente na EJA, tanto para pessoas com deficiência quanto para idosos e adultos. As palavras-chave do nosso trabalho são educação, inclusão e educação de jovens e adultos. A presente pesquisa ela tem por finalidade destacar a importância de entender o processo de inclusão na educação de jovens e adultos, seja com alunos portadores de necessidades especiais, seja pelos próprios alunos e idosos, assim como apresentar as dificuldades que eles apresentam ao longo da vida e que ainda apresentam voltando aos estudos depois de um tempo tardio. Então, eles não terminaram o ensino no ensino regular e por isso foram para a EJA. E o objetivo principal é entender o motivo, quais foram as dificuldades que eles encontraram no processo deles para hoje estar na EJA. Então, a escolha do tema foi em virtude do interesse pela inclusão e por um conhecimento mais amplo e eficiente no que diz respeito às dificuldades presentes na EJA, pois todas, vemos que essa modalidade é uma modalidade de ensino que apresenta ainda um certo preconceito visto pela sociedade, assim como diversas dificuldades enfrentadas pelos professores e principalmente pelo público da educação de jovens e adultos. Minha prática eu realizei com alunos do 4º ano, e dá para perceber que a praticar, ensinar com alunos da EJA é bem mais tranquilo do que com crianças, por exemplo, que é o que a gente mais trabalha. Mas assim, foi uma prática bem tranquila, nós fizemos roda de conversa, e aí depois da roda de conversa eu expliquei como que a gente faria as perguntas e respostas, então eu fui colocando as perguntas no quadro branco, e pedi para eles escreverem numa folhinha as respostas, porque a maioria tem aquela timidez de falar e a gente achou mais prático fazer dessa forma, eles também, até porque aí eles não se identificavam na resposta, então depois a gente só foi pegando os papéis ali e lendo, mas a gente não sabia de quem era a resposta, então foi bem tranquilo. Depois eu apliquei um caça-palavras com eles, um caça-palavra motivacional, onde eles tinham que procurar as palavras, e aí dá para perceber que foi bem tranquilo, até porque eles eram uma turma já de 4º ano, já estava ali encaminhado na leitura, então foi mais fácil deles encontrarem as palavras, foi mais fácil deles escreverem no papel a resposta das perguntas que foram feitas, e foi bem tranquilo, uma experiência bem prazerosa, onde a gente conseguiu entender ali os motivos daqueles alunos eles não terem concluído o ensino regular e terem concluído na EJA. Eu vou falar aqui um pouco sobre a fundamentação teórica. Os jovens e adultos trabalhadores lutam para a superação de suas condições precárias de vida, moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc., que estão na raiz do problema do analfabetismo, para definir a especialidade de EJA. A escola não pode esquecer que o jovem e adulto analfabeto é fundamentalmente um trabalhador, às vezes em condição de subemprego ou mesmo desemprego. Gadot, 2008, página 31. Não importando a ideia dos alunos, a organização dos conteúdos a serem trabalhados e os modos privilegiados de abordagem dos mesmos, segue as propostas desenvolvidas para as crianças do ensino regular. Os problemas com a linguagem utilizada pelo professor e com o
e com a infantilização de pessoas que, se não puderem ir à escola, tiverem a ter uma vida rica em aprendizagem que mereciam maior atenção, são muitos. Oliveira, 2007, página 88. No mínimo, esses educadores precisam respeitar as condições culturais do jovem e do adulto analfabeto. Eles precisam fazer o diagnóstico histórico-econômico do grupo ou comunidade onde irão trabalhar e estabelecer um canal de comunicação entre o saber técnico erudito e o saber popular. Gadot, 2008, página 17. Ou seja, os professores, educadores, né, em relação aos professores do EJA, eles precisam respeitar as condições, né, em relação a alguns alunos deixaram de estudar antigamente por ter acesso longe à escola, outras por trabalhar e não ter o tempo de ir, outros por gravidez na adolescência e tiveram os filhos e não puderam ir, certo? Aqui foi a nossa caça-palavra, né, da EJA, que foi a nossa prática, que eu e as outras meninas resolvemos fazer um caça-palavra, né? Que essa figura aqui, ilustrada, mostra como a gente fez para trabalhar com esses alunos, né? A gente resolveu fazer esse caça-palavra para possuir, gente, uma motivação para esses alunos, né? Essa dinâmica fez motivação para eles para desenvolver muito aspecto importante em relação à memória, aos estudos e até mesmo continuar seus estudos, certo? Essa foi a nossa dinâmica que a gente fez ilustrar, né, em relação à minha prática que eu desenvolvi com os alunos. Não foram muitos, mas os alunos que foram participar da prática, eles foram super criativos, conseguiram ler direitinho, conseguiram achar as palavrinhas. Demorou um pouquinho, né, para todos conseguirem entregar as suas palavrinhas completas, mas enfim, foi desenvolvida com bastante calmaria, foi muito produtiva, foi uma atividade, né, uma prática bem realizada com sucesso. E é isso, vou passar para a minha próxima colega Nai para continuar o restante da apresentação. Olá, gente. Como já foi apresentado, meu nome é Nai e a gente vai estar falando aí sobre a metodologia que a gente usou no nosso paper, tá bom? Para a realização dessa pesquisa, foi iniciado o levantamento bibliográfico, realizando várias leituras por meio de livros, artigos e materiais disponibilizados pela internet, com a finalidade de aprofundamento sobre o tema. Então, a metodologia que a gente usou foi a do Paulo Freire, que é dividida em 3 partes. A primeira fase temos aí a investigação, onde aluno e professor buscam no meio vocabular que o aluno está inserido e da sua sociedade, que ele vive, palavras e temas centrais da sua vida. Já a segunda fase é a tematização, onde o aluno e o professor codificam e decodificam esses temas, buscando aí significados no meio social, tomando consciência do mundo que é vivido, o mundo que está vivido, inserido. Já a terceira fase é a problematização. O que é isso? É onde eles buscam, o aluno e o professor buscam superar a primeira visão de mundo que fantasiosa, por assim dizer, uma visão mágica e crítica do mundo, para uma visão mais realista do mundo. Foi realizado também uma pesquisa de campo com as turmas de UEJA, de diferentes fases aí, tá? A nossa principal vivência do nosso grupo foi a roda de conversa, tendo em vista que temos a metodologia de Paulo Freire como a nossa base, né? E aí tivemos a roda de conversa, o debate acerca das dificuldades que contribuíram para que os alunos não conseguissem concluir seus ensinos no tempo regular, né, que é predeterminado aí, e quais dificuldades que hoje eles ainda encontram para não conseguirem
muitas vezes a dificuldade de se locomover para a escola, familiar, de trabalho. Nós também aplicamos com ele um caça-palavra, que foi de produção das acadêmicas dele, foi produção nossa. E aí esse caça-palavra, ele tem um tema mais motivacional, na verdade, que foi aí com palavras, como vocês podem ver, com palavras assim, do meio realmente, como já diz a metodologia de Paulo Freire, no meio que eles estão inseridos, e aí com as dificuldades deles. E a gente trabalhou nesse caça-palavras, a gente buscou para trabalhar a percepção visual, a concentração, a paciência e a leitura deles, tá bom? E aí cada colega vai falar aqui sobre um pouco da sua experiência, sobre a sua prática em si na sala de aula. A minha prática em si foi super tranquila, graças a Deus. Todos os alunos que estavam em sala nesse dia participaram, foram bem tranquilos, se disponibilizaram a responder a perguntas, a pesquisa que a gente fez. E foi bem proveitoso, na verdade. Foi bem proveitoso. Eu pude perceber um pouco que eles têm muita dificuldade de concentração, a questão das letras, por exemplo. Se a letra de cima do texto tiver, digamos assim, letra impressa minúscula, e aí embaixo estava maiúscula no caça-palavra, e eles tiveram um pouco dessa dificuldade de saber assim, qual era as letras. E aí a gente foi, colocou lá no quadro, coloquei no quadro as palavras que era para eles pesquisarem no caça-palavras. E aí, feito isso, a gente conseguiu perceber essa dificuldade de percepção deles, que se em algum momento a gente coloca em letra minúscula e em outro momento a letra maiúscula, eles não conseguem assim raciocinar mais rápido que são as mesmas letras, até por conta do ensino aqui onde eu resido, e até pela BNCC também, que se é aplicado agora a letra bastão. Então, assim, eles tiveram um pouco dessa dificuldade aí. Mas aí, depois do momento que eu coloquei as palavras no quadro e mostrei para eles qual eram as palavras que era para eles pesquisarem no caça-palavras, foi bem tranquilo. Tiveram, assim, realmente um pouco de dificuldade de encontrar, tiveram um tempo a mais do que o esperado, por assim dizer, mas todos eles concluíram, acharam todas as palavras e foi bem legal. Esses são os nossos resultados e discussões que a gente obteve a partir da nossa pesquisa bibliográfica, a partir da nossa pesquisa em campo, a partir da prática com o público da EJA. Então, em uma compreensão dos dados analisados nessa pesquisa, pôde-se assinalar a importância de uma educação que acolha e cultive as diferenças, dando a elas o devido valor, para que essa tão desejada inserção de todos aconteça com sucesso. De acordo com os dados levantados, uma das prioridades é a capacitação dos professores e o acompanhamento pela equipe técnico-pedagógica, que avaliará regularmente a evolução dos alunos. Portanto, é importante ressaltar que proporcionar inclusão ao âmbito escolar como proposta pedagógica pode ser uma atitude que requer uma reflexão por parte dos educadores com relação à sua finalidade, pensando em atividades que estimulem e desafiem os alunos, de acordo com a idade e os conhecimentos prévios de cada um. A inclusão proporciona um desenvolvimento sadio e prazeroso, pois enquanto todos se respeitam e se unem, aprendem os conteúdos de maneira mais leve. Então, esses foram os nossos resultados e discussões. Me chamo Maria da Conceição Silva. Na socialização fiquei com a conclusão. Vou continuar. Por isso, a escola precisa considerar as necessidades individuais, adaptar sua estrutura de acordo com as limitações motoras ou mentais de cada indivíduo, respeitando o seu ritmo de aprendizado, estado emocional e condições gerais para o aprendizado. Ao buscar conhecer as concepções, principalmente do professor da EJA, em respeito à inclusão escolar e de práticas pedagógicas, verificou-se que a principal demanda indicada pelos professores está relacionada com a dificuldade de interação estabelecida pelos alunos em questão, e a maior dificuldade para o aluno tem sido aprender matérias de
matérias depois de tantos anos fora da escola, principalmente aqueles que estão começando agora, que precisam aprender do início do alfabeto, as sílabas, para assim conseguir ler suas primeiras palavras. Deste modo, considera-se relevante a realização de estudos que contemplam também outros aspectos relacionados com a prática de professores juntos aos alunos, abrangendo a articulação do professor entre alunos e para aqueles com deficiência e a abrangência de professor e de educação especial. Nessa modalidade de ensino, assim como a possibilidade de colaboração entre ambos, possibilitando reflexões e discussões acerca do trabalho pedagógico a ser desenvolvido. Então, essa foi a minha conclusão. Vou falar um pouco sobre a minha prática que eu realizei aqui na minha escola. Foi bem legal fazer a prática com eles. Na minha escola aqui são 12 alunos matriculados e nesse dia da prática só foi 2 alunos, no qual eu realizei a prática, né? Foi bem legal, eles gostaram muito e falei também com a professora, conversei, ela falou para mim que entre esses 12 alunos matriculados só comparecem essas 2 alunas, que é desde o primeiro semestre, né? Estamos já no segundo. E é isso, eu gostei de realizar a prática com eles. Elas também adoraram a prática, foi bem legal. Aqui temos um pouquinho das referências que a gente utilizou. Então, no nosso trabalho, a gente utilizou aí Servo, Gadotti, Oliveira, Pedroso. A gente também utilizou aí as diretrizes e bases da educação nacional. E esse foi o nosso trabalho, a nossa prática de educação de jovens e adultos.